Gente, olha esse sol. Gente, bom dia. Continuando lendo o livro Bom Dia Espírito Santo. Nós paramos na página 82. Você se pergunta: como devo aproximar-se do Espírito Santo? Como posso preparar-me para recebê-lo? Eu talvez deva também indagar a você: o seu barco está pronto para navegar? Ele está em boas condições? Você consertou as suas velas? Ou seja, você se retirou tudo aquilo que impede de receber o Espírito Santo? Santificou o corpo? Elas estão preparadas para receber o vento do Espírito Santo? Quando ele começar a soprar sobre você, é o mesmo que preparar-se para o casamento. Você passa o tempo todo pensando e se preparando para o momento em que ficará diante do altar sagrado. A seguir, faz a promessa de receber e manter a partir desse dia. Você, na verdade, se entrega ao seu cônjuge. É um ato altruísta, de rendição amorosa, uma aliança. É a partir desse momento, um vínculo único de comunhão é criado e só conhecido pelo marido e mulher. Mas o que acontece quando você retira aquela parte de sua esposa que foi entregue ao casamento, que é o anel? Você não pode ter isto, é meu. E se o cônjuge fizer o mesmo, isso criará uma barreira do seu relacionamento. A união começaria a se desfazer. A comunhão vacilaria. Só uma entrega total produz uma comunhão total. Ele está querendo dizer assim, que no casamento, do casal, eles fazem os votos de fidelidade, de amor, de cuidar um do outro. Se tirasse esses votos, eles não cumprissem, terminaria o relacionamento do casamento, Seria a mesma coisa com o Espírito Santo. Ela produz amor e compreensão, Então, isso aqui, só uma entrega total produz comunhão total. Nossa, minha vista está horrível. Ela produz amor e compreensão. A entrega total, Fidelidade, amor e compreensão. Então, por mais que tenha problemas, eles vão se resolver. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Por mais que a gente passe problemas, a gente vai permanecer. É assim, você está preparado para receber, para conhecer o amor sobrenatural e também passar por tribulações e provações e permanecer? Só há um meio de restaurar um relacionamento corrompido. Com a vela do barco, você não pode permanecer tenso e preocupado. Pelo contrário, deve ser flexível e receder, sendo novamente enchido de amor. Nossa, eu acabei de falar para vocês, e nele, no momento em que você se rende ao Senhor, Ele irá enchê-lo com o seu espírito. Você não precisa suplicar nem chorar para obter isso. Não. Basta a rendição total a Cristo e disposição para aceitar o seu precioso Espírito. Através da fé e do arrependimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer uma aliança. Então você vai até a igreja, você fala para o pastor, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. E aí ele vai te apresentar o Senhor Jesus e vai te basear nas águas ali diante do Senhor Jesus Cristo. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Então, essa é uma aliança espiritual que você está fazendo com Deus. E você vai ser selado pelo Espírito Santo, porque a presença de Deus vai vir morar dentro de você. Então, não é que você vai suplicar para vir morar dentro de você e chorar. Mas você se arrependendo e fazendo uma aliança, aceitando Jesus como Salvador. E falando, Jesus vem morar dentro de mim. Só isso. E obedecendo a palavra de Deus, a entrega total. A entrega total resulta em total plenitude. E submissão total produz a comunhão total. É o que eu falei para vocês. Submissão é obedecer a palavra. Como no casamento, porém, você precisa trabalhar na relação a cada dia. Jesus, te amo, Deus Pai, eu te adoro. Precioso Espírito Santo, anseio pela tua comunhão. Se você negligenciar a comunhão num dia, será um pouco mais difícil na próxima vez. Verdade. Um exemplo, você passa a semana inteira assim, buscando a presença do Espírito Santo. Aí você esquece, na outra semana, você deixa de se abastecer. A mesma coisa que você deixa de carregar o seu celular. Então, quando você descarrega o celular, vai acabar a bateria. Como que você vai usar? Não tem bateria, então você tem que carregar. Então, é assim com o Espírito Santo. Você tem que sempre estar ali em comunhão com o Espírito Santo. Porque você pode apagar a chama, afastar o Espírito Santo, não escutar mais a voz dele. Então, isso pode acontecer. Recarregar, se encher do Espírito Santo através da comunhão.
O que acontece num casamento quando o cônjuge ignora o outro? Depois de algum tempo, a amargura começa a penetrar no coração. Acabei de falar pra você. Deus está testificando. Ele me dá um entendimento e ele vai e confirma aqui embaixo, que nem tinha lido. O que acontece num casamento quando o cônjuge ignora o outro? Depois de algum tempo, a amargura começa a penetrar no coração, né? Você pode entristecer o Espírito Santo, deixando de ter comunhão. As palavras começam a cortar como uma faca afiada. Em breve, a animosidade se transforma em raiva, ciúme e coisas piores. Para muitos, isso acaba em separação, divórcio e ódio, mas a fenda pode ser facilmente reparada. Basta uma nova entrega, né? Pedir de perdão em começo, eu vou mudar, que tenha origem em sua própria alma e renovação, um voto de amar e honrar e cuidar. Não... Gente, eu juro pra vocês que eu não li. É o entendimento que o Espírito Santo me deu. Ele vai falando pra mim, falando pra vocês, ele vai confirmando o texto. A mesma coisa acontece quando você negligencia ao Senhor. Você irá sentir amargura e raiva. Você começa a ficar triste, abatido, morrer espiritualmente, se sentir vazio, sem força. A sua comunhão com o Senhor desaparecerá de repente. Foi isso que ocorreu com os filhos de Israel no deserto. Eles começaram a se queixar, falando assim: se tivesse morrido naquela terra do Egito era melhor. Ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, né? Perguntando, reclamando, murmurando. Para que caímos... Nossa, gente, minhas vistas, peraí, deixa eu mais perto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada. Números 14, 2. E o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Versículo 27. Os filhos de Israel deixaram de dizer: o Senhor é Deus, para queixar-se, né, murmurar. Não seria melhor voltar para o Egito? Porque causou a mudança. Eles deixariam de buscar a Deus e seus corações se endureceram. Antes de perceberem o que estava correndo, se esqueceram dele. Não se deixe passar um dia sem uma nova entrega ao Senhor. Paulo escreveu: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, né? Cada manhã temos uma chance de recomeçar. 2 Coríntios 4:16. A entrega deve ser um esvaziamento. Nossa, tá repreendido. Cadê? A entrega ao Senhor deve ser um esvaziamento contínuo, permanente, né? O arrependimento contínuo, todos os dias se limpar. Em nosso eu, né? Esvaziamento em nosso eu, ao Senhor. Uma vez que faça disso um hábito, começará a experimentar a perfeita união, perfeita comunhão, perfeita compreensão e perfeito amor de Deus. Creio que a vontade de Deus para você seja continuamente ser cheio do Espírito Santo, com certeza. Praticamente ao mesmo tempo que diz: enchei-vos de Espírito Santo. Paulo declara: por essa razão, não vós torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Paulo não deixa dúvidas quando a ser da vontade do Pai e do Espírito Santo que habite ao crente. Essa é a vontade de Deus para cada mãe, para cada pai e cada jovem, para você, para todos, né? Isso quer dizer. Numa igreja perto de Toronto, lembro-me ter visto um jovem orando para ser cheio do Espírito Santo. Jamais esquecerei a expressão de seu rosto retesada e tensa. E ele estava literalmente suplicando repetidas vezes por encontro com o Espírito Santo. Fui até ele e disse: jovem, você não vai conseguir nada suplicando assim. Relaxa, é tão fácil quando você se rende. Ele fez isso e quase que instantaneamente o Espírito Santo desceu sobre ele. Eu entendi o que ele quis dizer. Vou parar por aqui para me explicar. É que o erro de muitas pessoas, Deus me ensinou sobre isso também, eu já cometi esse erro. Que o erro das pessoas é olhar um Deus como se fosse um Deus ruim. E não como um pai ou um amigo. E aí... Ai, que bonitinho, meu gatinho tá ali no chão. E aí... Não sei se vocês vão ver. Lá de baixo. Nem te aviso. E aí... Quando você vai buscar, a pessoa fica assim... Com medo. Repreensivo. Olha como se fosse um Deus que gosta de chicotear as pessoas. E aí... Ela já chega assim: oh meu Deus, por favor, eu te imploro, me dê, com a cara assim. Ele disse assim, com a cara enrijecida, tipo isso: meu Deus do céu, me imploro, eu te imploro pela misericórdia, me dá tua presença, me dá tua presença. Como se estivesse implorando na marra: o Senhor, obrigada, me dá, por favor, eu te imploro. Não é assim.
É tipo, igual ele falou, relaxe, solte, sinceridade. Seja você, como um filho, como um amigo. Fala, Espírito Santo, vem morar dentro de mim. Eu preciso de você. Não, tipo, me dá porque eu quero agora. Pela fé, o Senhor disse na palavra. Não é assim. Tipo, Espírito Santo, eu preciso de você, minha alma tá vazia. Espere com paciência. A ansiedade bloqueia de você receber. Então, insistir muito com rigidez faz você não receber, entendeu? Porque Deus não é obrigado. É uma promessa. Você recebe através do arrependimento do Espírito Santo. Mas quando você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter paciência para ser cheio, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Porque a ansiedade e a pressão faz com que você bloqueie o seu espírito de receber. É uma barreira dentro de você, não barreira para Deus. Porque nada limita Deus, mas limita você, entendeu? Então você precisa se soltar, porque existem os pontos aqui, né? Como que fala? Eu esqueci. O terceiro olho, aqui o chakra. Então você vai fechando ali, vai enrijecendo e você não consegue receber. E o coração vai se fechando. Então você tem que se soltar, ser sincero. Então se você soltar é como se você estivesse confiando. Entendeu? Você está abrindo o seu espírito, o seu coração. Pronto, resumi. Coração para receber. Com paciência. Não é ruim quando você tá tipo assim, alguém tá falando assim, pega ali pra mim esse copo. Aí a pessoa começa, pega esse copo pra mim logo! Pega logo! Eu tô mandando você ir logo! Não é ruim? Não enche o saco, parece que vontade de mandar. A pessoa, cala a boca! Não dá irritação? Então, é a mesma coisa com Deus. Tipo assim, não é diferente de falar assim, pega por favor esse copo pra mim. A pessoa pega na hora. A forma que você fala com ele. A educação, a espontaneidade, a sinceridade, a paz de espírito, entendeu? Então é assim com Deus. Não é a força, mas através do amor, da paciência. Então vamos continuar. Onde a gente parou? Cadê? Suplicando repetidas vezes por encontro com o Espírito Santo. Então quer dizer assim, que aceitar Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo, mas ser cheio, você não precisa ficar suplicando, né? Mas da forma que eu expliquei pra vocês, na paz. Fui até ele e disse, Jó, você não vai conseguir nada suplicando, relaxe. É tão fácil quando você se rende, isso, rendimento. Rendição, quebrantamento de espírito, eu expliquei em etapa pra vocês aí como que é. Ele fez isso e quase que instantaneamente o Espírito desceu sobre ele. Foi uma cena belíssima. Um sorriso surgiu em sua fisionomia. Ele começou a orar em uma linguagem celestial. Como você se rende? Isso jamais acontecerá se você tentar. É como aprender a nadar. Se esforçar-se para nadar, começará a afundar e pode até afogar-se. Mesma coisa que eu falei para vocês. Essa razão do instrutor na natação ensina primeiro a criança a relaxar e aprender a flutuar. O ato de nadar vem naturalmente quando você não flutua, não luta. É a mesma coisa quando... Nossa, eu expliquei pra vocês em outro vídeo, que é a oração sincera. Você não precisa repetir as palavras, falar um atrás do outro, a não ser que fosse já um costume seu, já tá prático, né? Já tem já, assim, aquela praticidade, já tem aquilo, você tá cheio já da intimidade do Espírito Santo, vai vindo palavras mesmo. Mas tô falando quando alguém copia uma oração de alguém, começa a repetir a mesma palavra, e falar um atrás do outro, e insistindo, e falando, Espírito Santo me dá, eu quero ser cheio do Espírito Santo, copiando a palavra das outras pessoas, e não sendo sincero com o Espírito Santo, falando que tá aqui, com calma. Mesmo que ficar em silêncio, o Espírito Santo tá sentindo seu coração e falar, Espírito Santo me enche. E 5 minutos de silêncio e falar, não, Jesus, eu preciso de você. É uma oração sincera. Você pode ser cheio dessa forma, mas não insistindo e falando, assim, orações repetidas. Suplicando, implorando, com orações copiadas, sem vir do seu coração. Você sabe se você tá sentindo isso que você tá falando? Às vezes você tá copiando a oração de outra pessoa, você não tá sentindo isso. Você tá fazendo porque outros fizeram e porque outros receberam dessa forma. Mas às vezes com você é diferente o processo. Então você precisa ser você diante de Deus. Então você precisa falar, Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha identidade? Me mostra. E aí diante do Senhor, você mesmo. Você vai buscar como se estivesse falando com o melhor amigo, ou como se você estivesse falando com você frente ao espelho. Com todas as suas simplicidades, seus defeitos, dessa forma, em paz. A rendição e a entrega é exatamente assim. Ela surge naturalmente no coração que se rende. Eu acabei de falar pra vocês. Quando você encontrou com o seu cônjuge, não tentou se aproximar-se. Trata-se de algo que existe ou não existe. Você não tem de trabalhar nele, porque o amor se rende. Peraí que fechou a página aqui. Ô Senhor. Quando Jesus é o Senhor,
quando você o ama de todo o coração, não é difícil entregar-se a Ele. O mesmo se dá com o Espírito Santo. Cada dia em que se apresenta a Ele, Ele completa de novo. Você permanece fresco como uma flor. Ele continua a dar-lhe a vida, né? E começa a te encher. Não posso dizer como abordá-lo, mas eu faço isso. Entro muitas vezes em meu quarto, fecho a porta e fico ali, com os braços levantados para o céu, e Ele sabe como eu amo. Senti no coração, quando eu falei, eu sei que Ele me ama. Testificando, o Espírito Santo testificando. E estou esperando com os braços abertos para recebê-lo. Houve uma ocasião, é algo sincero, nem bem descomplicado, tipo, Ele mesmo, né? Sem palavras difíceis. O que estava no coração dele, Ele deu ao Senhor, né? Houve uma ocasião, a intenção do seu coração move o coração do Espírito Santo. É isso, resumi. Houve uma ocasião, há alguns anos, em que duvidei desse amor. Nunca vou me esquecer disso. Foi durante o período em que estava em dificuldades tremendas com a minha família. Minha mãe e meu pai não tinham nascido de novo, né? Não tinham aceitado Jesus. E nossa relação era penosíssima. Certa noite em meu quarto, levantei os olhos e disse: Jesus, tu me dizes em tua palavra que me amas, mas peço-te que me faças um favor. Fala que me ama. E adormeci. Chegou tanta profundidade com intimidade com o Espírito Santo que ele queria ouvir do Espírito Santo a voz, né? No meio da noite, porque estava passando tribulações, e duvidou. No meio da noite, fui acordado com uma voz que parecia torrentes de águas. Só posso descrevê-la como um som forte e pesado. A seguir, uma voz audível, vinda do nada, mas ao mesmo tempo vinda de todos os lados. Começou a falar. Acima da torrente eu ouvi uma voz tão clara como qualquer outra dizendo: amo você, amo você. Era a voz de Jesus. Naquele momento, as paredes do meu quarto pareciam realmente estar sacudindo. E eu fiquei amedrontado porque a presença do Senhor era tão pouco usual. A presença do Senhor era tão pouco usual. Mas a partir daquele instante, jamais duvidei do seu amor. Creio que Ele nos dá experiências quando precisamos delas e não quando desejamos. Essa é uma opinião dele, né? Ele falou, creio que Deus não dá experiências quando desejamos, quando precisamos. Não. Deus dá experiência quando nós desejamos e quando nós precisamos ao mesmo tempo também. Nas tribulações, Ele dá quando nós precisamos. E dá através da oração quando nós desejamos. Muitas vezes fico em meu quarto sem dizer uma palavra, que nem eu falei, silêncio, mas Deus está ouvindo seu coração. Mantenha silêncio total. Estou certa de que houve ocasiões que você não precisou pronunciar qualquer palavra para segurar alguém no seu amor. Meu Deus! Deus confirmando o que eu falei para vocês. Muitas vezes fico em meu quarto sem dizer uma palavra, mantenho o silêncio total. Estou certa de que já houve ocasiões que você não precisou pronunciar qualquer palavra para segurar alguém de seu amor. Existem situações especiais entre duas pessoas quando se ama, né? Em qualquer som que se fizesse ouvir até destruído, um momento inesquecível, né? O silêncio frequentemente é a melhor linguagem, Quantas vezes fico em um quarto e de repente meus olhos se enchem de lágrimas. Um calor e a beleza inexplicável inundam o ar enquanto ele começa a completar-me de novo. Como aconteceu? O que eu fiz? Não fiz nada, realmente nada, além de ficar na sua presença e render-se interiormente. Coração, que eu expliquei pra vocês. Jesus. Olha só, Deus me usando. Mas o que começou em perfeito silêncio, continuou em forma de culto e adoração que eu não queria que acabasse, né? Quando você é continuamente enchido pelo Espírito Santo de Deus, sua vida de oração toma uma dimensão que jamais sonhou ser possível. A fim de experimentar a brisa refrescante do Espírito Santo que enche o seu coração de louvor, você precisa saber como aproximar-se do trono de Deus em oração. Os passos de oração são 7. Eu ia parar por aqui, mas vamos continuar, vocês precisam saber, né? Os passos de oração são 7. O primeiro é a confissão. Realmente, né? Arrependimento, que eu ensinei pra vocês. Comece reconhecendo quem Deus é. Abraão chamou o Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Gênesis 14, 22. Comece por declarar o poder de Deus. Elias começou uma oração do Monte de Carmelo com palavras: Senhor Deus, Abraão, de Isaac, Israel. Tá, mas não copie, né? Exalte aí com suas palavras. 1 Reis 18:36. Se quer que o fogo do céu caia, comece confessando quem Deus é. É reconhecimento, exatamente como eu ensinei pra vocês.
Quando você vai reconhecendo quem você é diante de Deus, confessando os seus erros, seus pecados, suas falhas, falando: Jesus, eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita e pecadora, eu sei que eu já errei muitas vezes, eu sei do meu passado, eu sei do meu presente, de quantas palavras ruins, de muitas vezes ter magoado o Senhor com a minha ignorância. Você vai se reconhecendo. Então isso é reconhecer Deus. E eu sei da sua santidade, sua perfeição, que eu não mereço, mas te agradeço pelo seu amor, teu perdão, tua misericórdia. É assim, reconhecimento. O nível seguinte da oração é a súplica. Simplesmente apresente o seu pedido ao Senhor. Sim, a petição. Esse é o passo, nossa, igual eu ensino pra vocês, exatamente como o Espírito Santo me ensinou. Esse passo é, infelizmente, aquele que as pessoas costumam passar tempo demais, né? Passa mais tempo pedindo do que adorando a Deus. Toda a sua vida de oração parece concentrar-se em necessidades e desejos. É claro que os seus problemas pessoais são dignos de atenção, sim. Mas depois de falar deles, não está na hora do amém. Oh, verdade. E as pessoas terminam no amém. O melhor está ainda por vir. O terceiro passo, aquele que mais gosta, é a adoração. Igual assim no... Nossa, Jesus. O terceiro passo... Que forte. O terceiro passo é aquele que mais gosto, a adoração. Esse deve ser um período de absoluta beleza de culto. Amá-lo, adorá-lo. Ele deve começar com as palavras: Jesus, eu te amo, repetidamente. A palavra sincera, repetidamente, né? Você sente a presença do Espírito Santo em 2 horas. Ixi, abriu aqui, peraí que deu zoom. Em 2 horas mais tarde, olha o relógio e diz: não posso acreditar que o tempo passou tão depressa. É tão real e é dessa forma. Eu entendi o que quer dizer. Quer dizer assim: quando você está adorando o Espírito Santo, com sinceridade, Espírito é verdade, palavras sinceras, sem suplicar, de palavras repetidas, copiadas, e sendo você mesmo, e você vai sendo cheio do Espírito Santo, o tempo passa rápido. Quando você está pedindo ali, parece que foi 5 minutos. Mas quando você está buscando a presença do Espírito Santo, você não vê o tempo passar. E aí quando vai ver, já passou 2, 3 horas, e você fala: nossa, mas passou tão rápido assim. E você queria ficar mais tempo ali, entendeu? Às vezes a pessoa fala: nossa, tenho meus afazeres, né, trabalhar. O terceiro passo, aquele que mais gosta, é a adoração. Porque a pessoa tem o prazer de ficar ali, e realmente você não percebe que passou as horas, porque você está conectado no ambiente espiritual de glória. O terceiro passo é a adoração, que eu falei pra vocês, né? Quarto passo, há um tempo de intimidade. Ele é quase cheio demais de amor e sagrado de beleza para ser descrito. Houve ocasiões em que, envolvido na oração, senti como se alguém estivesse comigo, acariciando minha testa. Era como se o Senhor estivesse dizendo: obrigado, estou contente por me achar na sua companhia. Lembre-se, o Espírito jamais irá forçar sua presença sobre você que chama, né? Ele não faz exigência quanto à sua vida de oração, mas ele não diz: vai orar. Ele só apenas diz, né? Mas se você dizer: ajude-me a orar, ele está pronto para te responder. Algumas vezes esse nível continuou durante horas em minha vida, mas a intimidade não é um ponto para começar, nem é possível passar por cima dos primeiros passos para chegar a este, verdade. Você não pode pular etapas para chegar a esse ponto de enchimento, né? O quinto nível da oração é a intercessão. Jesus disse que o Espírito nos revelaria coisas, e foi isso que aconteceu comigo. Quando você convida o Espírito Santo para ajudar a orar, ele não focaliza as suas necessidades e desejos egoístas, mas nada disso, o foco é externo. Ele colocou diante de mim os nomes e fisionomias de pessoas em que eu não pensava há anos, para orar por eles, né? Não pensar em nós, né? Mesmo, mas pensar nos outros, amor ao próximo. Ele colocou diante de cadê? Mas não pense que este é o período da alegria de adoração, justamente ao contrário. A primeira vez que eu fiz intercessão, não estava certo de que queria isso. A comunhão acabou, a proximidade cessou. Durante esses momentos senti dor e angústia, difícil de colocar em palavras. Literalmente lutei contra todas as forças para orar pela minha família, amigos e ministros e até nações. Quero advertir a você: é impossível chegar ao ponto de intercessão num piscar de olhos. Ela não vem instantaneamente, por ser uma associação com Deus que requer um relacionamento profundo e intensamente pessoal. O Espírito Santo guia sua vida de oração passo a passo. Isso não aconteceu comigo no primeiro dia, no segundo dia ou no terceiro. Levou menos de 6 meses, até que eu penetrasse nas profundezas da oração. A Escritura ensina que nós somos fiéis nas pequenas coisas. Deus nos dará mais.
Se nós formos fiéis à pequena coisa, Deus nos dará mais. É isso que ele faz. Ele é o Pai perfeito e o Mestre perfeito. O que aconteceu em seguida valeu o esforço. O sexto passo na oração é agradecimento. Paulo escreveu: graças a Deus, graças eu te dou a Deus. 1 Coríntios 15, 57. Sempre passo tempo agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por último, o sétimo passo é o louvor. Algumas vezes canto. Outras vezes falo em língua espiritual, mas no fundo o meu ser, minha atitude é de louvar totalmente. É a forma mais pura de oração que eu já experimentei. Benny, você... Nossa, gente, exatamente o que eu ensinei pra vocês no último dia de campanha, no sétimo dia. Vocês perceberem, vocês vão ver o passo a passo. Você pode perguntar: Benny, você sempre inclui os 7 passos? Minha resposta é sim. E isto é que tão maravilhoso sobre o Espírito Santo. Se permitir que ele opere através de você na oração, descobrirá que ele não está fazendo grande parte dela, mas ele parece estar fazendo tudo. Entendi. Muitas vezes a pessoa está orando, está achando que é você que está fazendo, mas é o Espírito Santo que está agindo por você. Mesmo na intercessão, penosa como é, os braços do Espírito Santo levanta-nos, dando alívio instantâneo ao terminar a oração. Paulo estava certo quando disse: com toda a oração e súplica orando no Espírito. Efésios 6,18. Ele sabia haver mais que um tipo de oração. Vou parar por aqui. Deixa eu tirar um print. Página 88. Então o que eu quero falar pra vocês é isso. Esses são os passos, passo a passo de uma oração que eu expliquei pra vocês, mas não assim definidamente, mas eu fui dando o passo a passo do que vocês fariam no último dia de campanha lá, que a gente fez o propósito de 7 dias, para assistir o Espírito Santo e ser grato ao Senhor Jesus. Pode ser que aqui o passo a passo dele não foi na mesma cronologia que a minha, tipo, foi às vezes um passo diferente, como fala? Tipo assim, primeiro eu orei, depois eu pedi, depois eu adorei, depois eu agradeci. E a intercessão, eu fiz igualzinho, tá vendo? Agora eu lembrei. Depois nós intercedemos e agradecemos e adoramos. Eu lembro que eu falei assim: gente, se eu pudesse ficar aqui adorando, louvando com vocês, mas o vídeo ia ficar grande. Então foi nessa cronologia mesmo. E aí o Espírito Santo está testificando. E foi algo que o Espírito Santo me ensinou. E glória ao Senhor Jesus pela misericórdia que Ele me usa para ajudar vocês a se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo. Então esses são os passos. Gente, eu tô impressionada. Porque Benny Hinn é um grande homem de Deus. Teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Ele era um homem cheio de poder, que fazia as pessoas caírem no poder, fazia as pessoas, enfim. Se vocês for pesquisar, vocês vão ver aí. E aí, é uma honra, sabe, o Espírito Santo testificar algo, uma intimidade tão profunda de uma pessoa que viveu com Deus. É uma honra, sabe? Porque você admira, você fala. Porque o sonho dos cristãos é assim: quem ama Deus é se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo, ter mais de Deus. Sonho de se arrebatar, de ver Deus, de ir ao céu. Você não sonha de ir no inferno, né? Mas às vezes Deus, ele dá essa experiência. E aí, é uma honra muito grande de eu testificar, né? Porque é um homem que teve uma profundidade muito grande com o Espírito Santo. Se você for pesquisar a história dele, vocês vão ver. Talvez eu poste pra vocês aí, pra vocês verem a história dele, um resumo, tá? Então é o passo a passo que vocês devem fazer para se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Ele quis dizer assim, que você não precisa suplicar para receber o Espírito Santo, igual eu falei pra vocês. Aceitar Jesus como Salvador, arrependimento, essa da água do Espírito, arrependimento é novo caráter. Então seria aceitar Jesus como Salvador e obediência, comunhão, né? E sem deixar de buscar a presença e ter a entrega total, que seria sinceridade, ser você mesmo, sem forçar, né? Ser espontâneo, é essa a palavra. A adoração sincera, um amor. Esse é o conselho que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Que vocês sigam esse passo a passo que vai dar certo. Vocês vão conseguir ser cheios do Espírito Santo. Que ele falou, não pode pular os passo a passo, senão vocês não conseguem chegar nesse nível de intimidade a ponto de sentir o Espírito Santo abraçar vocês. Forte, gente. Isso pra quem tem fé. Que Deus abençoe vocês. Tchau.